Queridos, a série desse mês, Ruá, palavra hebraica que significa espírito, trabalhando as figuras do Espírito Santo na Bíblia. O vento, hoje será o vento. Na semana que vem, nós vamos trabalhar outras figuras do Espírito Santo: o fogo, a água, o óleo, e tudo que essas figuras representam, na esperança que Deus mova o seu Espírito sobre a nossa comunidade. Então abra seu coração, porque este mês nós vamos desafiar você a receber mais do Espírito Santo de Deus. E hoje, nesta noite, falando sobre o vento, o Espírito Santo, escolhemos o texto de João, capítulo 3, o versículo 8. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Ruá, vento, movimento, Espírito, Espírito Santo. E eu posso dizer que a terceira pessoa da Trindade é um tanto quanto negligenciada no meio presbiteriano. No entanto, a nossa confissão de fé afirma que na unidade da divindade há três pessoas de uma mesma substância, mesmo poder e eternidade: Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. O Pai não é de ninguém, nem é gerado, nem procedente. O Filho é eternamente gerado do Pai. O Espírito Santo é eternamente procedente do Pai e do Filho. Difícil de entender, por isso ainda é considerado na teologia mistério para nós. Mas o fato é que não existe diferença de poder, portanto também não deveria existir diferença de adoração, diferença de amor, diferença de estudo sobre o Espírito Santo. Eu costumo dizer que o Espírito Santo é a maior bênção que Jesus Cristo deixou a cada um de nós, a maior bênção que Jesus deixou à sua igreja. Por isso, nesta série, o nosso desafio, tanto de nós pregadores, pastores, quanto de quem recebe, é experimentá-lo mais, conhecê-lo mais e também amá-lo mais. Então venha conosco nessa jornada. Queridos, o texto bíblico diz: o vento sopra onde quer. O que isso significa? O Espírito Santo sopra onde quer. O Espírito Santo, amados, ele é livre. Ele age onde ele quer. O Espírito Santo, ele é soberano, ele tem vontade própria. Nós não podemos subjugá-lo. Nós não podemos também limitá-lo a uma certa denominação, que seja pentecostal ou não. Nós não podemos subjugá-lo também a um desejo nosso. Nós não podemos subjugar o Espírito Santo a uma campanha de oração ou qualquer outra coisa, porque o Espírito é livre. O Espírito Santo é livre. Em Atos nós vemos isso várias vezes. No capítulo 13, o Espírito Santo disse: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Ele tem vontade própria. O Espírito Santo, ele decide soberanamente, ele sopra onde ele quer. Capítulo 16 de Atos, outra ação direta da vontade do Espírito. O texto diz assim: e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Olha que interessante, o Espírito Santo nos proíbe até de fazermos coisas
boas e corretas, como pregar na Ásia. Ele é soberano, ele é livre. Em Atos 18, o Espírito Santo falou para Paulo permanecer na cidade de Corinto, mesmo havendo oposição dos judeus. O Espírito Santo o encorajou a pregar, porque tinha muito povo naquela cidade. O Espírito é livre. Atualmente, por exemplo, temos vários relatos desta soberania e desta liberdade do Espírito Santo e daquilo que Ele está fazendo nos países muçulmanos, onde não se pode pregar o Evangelho, onde não se tem a porção do Evangelho. O Espírito, muitas pessoas estão literalmente vendo Jesus em visões dadas pelo Espírito Santo, e as pessoas estão se convertendo sem pregação, simplesmente com uma visão dada pelo Espírito Santo a respeito da pessoa de Jesus. Portanto, queridos, nesta noite o recado é: não tenha medo, não se esconda, não se esquive do Espírito Santo. Pelo contrário, você deve buscá-lo, como Jesus nos ensinou, como a palavra nos ensina. Nós devemos orar a Ele, nós devemos clamar ao Espírito Santo, nós devemos nos abrir ao Espírito Santo, porque Ele é bom, porque Ele procede do Pai, porque Ele procede do Filho. Ele é a presença de Deus, Ele é a presença de Cristo entre nós. Então, em tudo o que você sonhar, jovens, em tudo o que vocês sonharem, irmãos, em tudo o que vocês planejarem, solicite a sua ajuda, solicite o seu poder, solicite a sua presença, permita-se vivenciar o Espírito em você, ser conduzido por Ele. Mas há uma outra realidade nesse texto. O versículo diz: ouves a sua voz. O que significa isso? Isso significa que o Espírito Santo é muito real. Ele é uma pessoa. O Espírito não é algo etéreo, diluído. O Espírito não é uma força, não é uma energia impessoal, não. O Espírito Santo é pessoal. A Bíblia diz que não podemos pegar o vento, mas nós podemos ouvir a sua voz. Assim é o Espírito, o Ruá. Ele é Espírito, mas Ele é concreto. Ele é um vento, mas Ele é um vento racional, inteligente, pessoal. Eu ouço a sua voz. Eu posso contar aqui várias ocasiões que eu ouvi a voz do Espírito, e a principal delas foi aos 17 anos, quando eu fui convertido a Jesus. É incrível como é clara a voz do Espírito Santo. É difícil explicar, mas é fácil de entender a sua manifestação em nós. Esta semana também estivemos no retiro de pastores, e um retiro de silêncio, e exatamente o silêncio é uma porta escancarada para o Espírito Santo falar conosco, porque enquanto nós estamos agitados de um lado para o outro, nós não podemos ouvi-lo. Enquanto eu fico falando, clamando, pedindo, Ele não fala comigo, mas quando eu silencio a minha alma e o meu coração, eu ouço a sua voz, de diversas maneiras. Você pode ouvir a voz do Espírito. Todos os que creem em Jesus Cristo podem ouvir a voz do Espírito. E a voz do Espírito é inconfundível. A voz do Espírito é muito assertiva. Ela é pessoal. Então eu queria te desafiar nesta noite
a exercer essa prática de abrir, de silenciar o coração para ouvir a voz do Espírito. Em Romanos 8,16 diz: o próprio Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Ele testifica, ele testemunha, ele confirma que nós somos filhos de Deus. E de que maneira ele faz isso? Se não de uma maneira racional, porque nós somos racionais. Nós entendemos que vem de Deus. Ele fala com a nossa mente, ele fala em nossa mente. Paulo continua falando sobre o Espírito em Romanos, e ele diz, um texto que nós conhecemos também: o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. O Espírito fala a nossa mente, mas ele fala uma linguagem também que não conseguimos entender, inexprimível, porque também ele fala ao nosso coração. Há coisas que não conseguimos explicar, mas nós sentimos, sabemos que é verdadeiro, sabemos que é bom, sabemos que é de Deus, e sabemos que é real. Não dá para explicar, mas nós sabemos que vem de Deus. Então nessa noite eu quero te desafiar a buscar respostas através do Espírito Santo. Ele fala conosco, ele fala com você, ele nos guia. O Espírito Santo também nos corrige. O Espírito Santo também nos chama a atenção em amor. Esses retiros, meu Deus, como eles são corretivos na minha vida, porque onde eu tenho um tempo especial na presença de Deus, Ele me mostra coisas que eu preciso mudar em mim. O Espírito Santo mostra os nossos pecados. O Espírito Santo nos mostra o quanto estamos equivocados em relação a certas questões, mas ao mesmo tempo o Espírito Santo mostra o quanto nós somos amados do Pai. E assim Ele traz o consolo de Deus para o nosso coração. Então não tenha medo do Espírito Santo, pelo contrário, busque-o, deseje-o, amém? E o texto ainda diz que nós não sabemos de onde Ele vem e nem para onde Ele vai. Dentro dessa liberdade, dessa soberania do Espírito, o Espírito Santo também nos surpreende. Não sabemos de onde vem e nem para onde vai. Não sabemos de onde Ele vem no sentido, não sabemos quando Ele vem, não sabemos em quais situações Ele aparecerá, não sabemos onde Ele agirá, ou quando Ele vai agir. Mas de uma coisa nós podemos ter certeza: Ele vem, e Ele age, Ele age. Queridos, o Espírito Santo surpreendeu os apóstolos no dia de Pentecoste, de uma maneira esplêndida, como línguas de fogo. Mas o Espírito Santo surpreendeu também Ananias e Safira, quando eles mentiram contra o Espírito Santo, dizendo um valor irreal da propriedade que eles venderam. O Espírito Santo surpreendeu também Estevão, quando ele estava sendo apedrejado. O Espírito Santo veio sobre ele e ele viu os céus abertos. E ele viu Jesus em pé ao lado do trono de Deus. Creio que ele estava mais sentindo aquela plenitude, aquela glória de olhar Jesus no céu, do que as pedras que estavam tirando a sua vida.
sobrenatural. O Espírito de Cristo surpreendeu também a Paulo na estrada de Damasco. O Espírito Santo surpreendeu Filipe, o diácono, ao levá-lo até aquela carruagem do eunuco etíope, onde ele se converte e é batizado. O Espírito Santo também surpreendeu os apóstolos em Jerusalém, quando eles ouviram falar que através de Filipe, os samaritanos, seus inimigos, creram em Jesus, e para lá foram enviados também apóstolos. O Espírito Santo tem surpreendido hoje, convertendo homens que se diziam ateus. O Espírito Santo tem surpreendido hoje, convertendo o coração de filhos a pais e de pais a filhos, de esposo a esposa e de esposa a esposo. Eu tive a doce surpresa de ser curado pelo Espírito Santo de uma doença que me atrapalhava durante 25 anos. Eu tive a vergonhosa e ao mesmo tempo necessária experiência de ser surpreendido pelo Espírito Santo ao me mostrar claramente que eu era um marido e um pai aquém daquilo que eu deveria ser. Eu tive o privilégio de ser surpreendido pelo Espírito Santo ao fazer parte da história de casais divorciados que se reconciliaram e recasaram-se, anularam a certidão de divórcio. Eu tive a grata surpresa ou experiência de ser surpreendido pelo Espírito Santo ao acompanhar um homem, através do discipulado, que restaurou os seus desejos por mulher, quando antes e durante toda a sua vida seu desejo sexual era por homens. Queridos, nós precisamos estar abertos às surpresas do Espírito. O que acontece na verdade é que nós limitamos demais a atuação do Espírito Santo. Isso não é de hoje, não é porque a ciência progrediu, porque a razão progrediu, não. Paulo já chamou a atenção lá nas suas cartas dos Efésios, dizendo: não entristeçais o Espírito, não o ofendam. Paulo disse aos Tessalonicenses: não apaguem o Espírito, não atrapalhe o Espírito. Ele age, ele nos surpreende, ele aparece e ele some. Não sabemos quando agirá novamente. Por isso a nossa postura deve ser sempre de abertura ao Espírito, porque o Espírito não é um espírito de confusão. Onde não há o Espírito Santo, há confusão. Lá em Babel, a humanidade tinha uma só linguagem. Queriam construir uma torre até os céus para que o nome deles fosse glorioso. E Deus mandou uma confusão de línguas. No Pentecoste, onde havia dezenas de povos e línguas, o Espírito Santo desceu e todos ouviam os apóstolos falarem na sua própria língua. O Espírito Santo traz unidade. Queridos, há um texto significativo de Jesus nos Evangelhos. Ele diz: por acaso algum de vocês será capaz de dar uma cobra ao seu filho quando ele te pede um peixe? Ou se o filho pedir um ovo, vai lhe dar um escorpião? Vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Essa deve ser a nossa postura, de desejar, como foi cantado aqui,
Que o Espírito Santo reine neste lugar, reine em nossa vida. Eu queria partir para a conclusão. O texto finaliza dizendo: assim é todo o que é nascido do Espírito. Quem é nascido do Espírito deveria viver nesta dinâmica de viver uma vida mais imprevisível, de viver uma vida mais cheia de surpresas, de viver uma vida com menos controle da nossa parte, mais do Espírito, porque Ele é livre, Ele é soberano. Queridos, o que Deus quer de mim e de você nesta noite, o que Deus quer falar ao nosso coração, ao teu coração nesta noite com esta palavra, Deus está nos dizendo que nós precisamos ser mais espirituais do que carnais. Nós precisamos ser mais adultos na fé do que viver como crianças temerosas. Ele quer que haja um pouco mais de solidez na nossa fé, um pouco mais de confiança nesta soberania do Espírito, nesse controle do Espírito. Queridos, Deus não quer que nós abandonemos a razão, não, mas o ruá, o Espírito é movimento, o Espírito é movimento. Então Deus quer que nós abramos mais o nosso coração para esse soprar do Espírito. Deus nos quer ver mais sensíveis ao seu movimento, aquilo que Ele quer fazer. E para isso nós precisamos contar com um pouco mais de imprevisibilidade. Interessante que quantas vezes nós ligamos para alguém, perguntamos como a pessoa está, ou a pessoa liga para nós e pergunta como nós estamos, e nós respondemos: tudo sob controle. Você já ouviu isso no telefone? É tudo que Deus não quer de nós. É tudo que Deus não quer. Deus não quer que estejamos no controle. Deus quer estar no controle. E para que Ele esteja, eu não posso estar. Eu fico com medo quando alguém me responde: tudo sob controle. Ele quer que as nossas decisões estejam debaixo do seu crivo, do crivo da sua palavra. Ele quer que eu dependa dele, que você dependa dele. Paul Tripp, no livro Vocação Perigosa, que foi o livro que nós estudamos nesse retiro, fala da vocação pastoral. Ele diz uma verdade que nos salta aos olhos. Ele diz assim: Deus só é capaz de garantir o cumprimento das suas promessas nos lugares onde tem completo controle. Completo controle. Eu encerro a palavra dessa noite com algumas perguntas. Quem segura o leme da sua vida, o volante? Você ou o teu Senhor, Jesus? Quem nesta noite quer abrir-se ao Espírito de Cristo? Quem nesta noite tem a coragem de dizer: faça o que tu quiseres? Faça o que tu quiseres. Eu entrego a ti, Espírito Santo, a minha vontade. Queridos, isso exige coragem. Porque se você fizer esta oração hoje, verdadeiramente, Ele vai te surpreender nesta semana. Pode ser que a coisa saia um pouco do teu controle racional, mas a vontade do Espírito é a mesma vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Você não precisa ter medo.
Então quero desafiar você nesta noite. Quem nessa noite tem a coragem de dizer ao Espírito Santo: faz na minha vida o que o Senhor bem entender.